Ao vivo, galera, ao vivo. É... Nessa live de hoje nós vamos bater um papo. Eu quero bater um papo com você, que vai entrar ao vivo aí para poder participar aqui. Fala, Rosana! Tudo bem, Rosana? Grande João, meu amigo, tudo bem, grande? É Rosane Cristi, né? Tudo bem, João? Parabéns aí pela sua vitória, cara. Lá no torneio, lá em Goiânia, fiquei muito feliz com isso, né? Você tá só crescendo, cara. É isso aí, tamo juntos, hein, cara. Galera, vamos lá então. Olha, hoje a gente vai falar de algo muito importante que tá deixando a gente muito preocupado, né? E ao mesmo tempo, Carol, olha aí, eu ia falar de você agora, Carol. Deixei tudo anotado aqui para falar de você, porque essa live de hoje, né, o tema de hoje foi sugerido pela Carol. E Carol tá online aqui, né, Carol? Fala alguma coisa aí, Carol. Acho que você tá aqui. Bom, e o que a gente vai falar, pessoal? Qual é a intenção aqui, né? Qual é a nossa intenção aqui? A gente está num momento, a gente está vivendo esse momento não só no Brasil, tá? A gente está vivendo esse momento no mundo inteiro, a respeito das quarentenas, a respeito do momento de se ficar em casa. Grande Eliane, seja bem-vinda, Eliane Clayton Coach. Fala, meu amigo, que bom que vocês estão aqui. Então, isso é por causa da pandemia, né, do coronavírus. A gente está vivendo uma situação difícil em termos de economia, principalmente, né? De saúde pública, né? Os governos estão com uma preocupação muito grande em termos de estrutura para poder suportar o que pode vir pela frente. No Brasil ainda não é nada exagerado, mas é o que pode vir pela frente caso as medidas de prevenção não sejam realizadas. Então, começa a existir uma série de problemas. Isso pode acarretar uma série de problemas, né? E a ideia, né, de se conversar sobre esse assunto, não especificamente sobre o coronavírus, sobre a pandemia, mas na questão de o que fazer, né? Como que a gente pode reagir, como que a gente pode agir quando algo que não era esperado, algo que foi uma surpresa para todos, acontece. Ou seja, você tem todo um planejamento, você tem toda uma ambição, você tem toda uma expectativa, você tem toda uma vida projetada para frente. E isso não vale só para as empresas, tá, pessoal? Eu estou falando de uma maneira geral para todos nós, para todo cidadão comum, para todas as pessoas físicas e não somente pessoas jurídicas, mas vai afetar muito gravemente as pessoas jurídicas, né? O que tá por vir aí, caso se concretize, né, essas incertezas, né, esses pensamentos. Então, a ideia é como que um cidadão comum, como que uma pessoa comum como nós, a gente pode começar a agir para poder se contrapor a essas coisas que acontecem, sobre as coisas que são imprevisíveis. Todo planejamento, toda prospecção, né, de futuro. O João tem 11 anos, cara, e tá assistindo a live. João, que bacana, cara, que legal. Toda prospecção de futuro, toda projeção para o futuro, ela é incerta. Toda é incerta. Olha, tá tendo panelaço. Tá tendo panelaço. E o que acontece, pessoal? Toda prospecção de futuro é incerta. Tudo que se refere ao futuro é incerto. E por ser incerto, e por ser
qualquer coisa relacionada a futuro vai ter esse aspecto, né? Ou seja, quando você faz um planejamento para a sua vida, quando você planeja uma viagem, quando você planeja algum tipo de atividade, você vai planejar de acordo com a normalidade. O que está acontecendo hoje no mundo é uma anormalidade, é algo que não se tinha como prever. É mais ou menos como você faz todo um planejamento de 10 anos e daqui a 7 anos cai um meteoro, cai um asteroide e acaba com um monte de coisa. Ou seja, uma coisa que você não tinha como prever isso. Você não tinha como colocar isso no teu planejamento. Tá? E lógico, né? Eu fui militar durante 33 anos da minha vida, fui oficial da Marinha, e as Forças Armadas elas fazem planejamento de guerra. E meu amigo, na guerra, muita coisa é imprevisível. Muita coisa você não tem como prever, você não tem como imaginar e você não tem como ter certeza do que o teu inimigo pode fazer durante uma guerra. Tá? E assim como no planejamento militar você não tem como prever o imprevisível, né, numa empresa e na tua vida, a gente não tem também, na nossa vida, a gente não tem também como prever algumas coisas. Não tem como você antecipar determinadas coisas para você colocar isso no teu planejamento, tá? Para você poder se antecipar e fazer alguma coisa. Dinelli, 2004, você quer falar alguma coisa, Dinelli? Se você quiser, eu estou abrindo para você aqui, se você quiser falar alguma coisa e contribuir aqui, antes de eu partir para cima aqui. Dinelli saiu. Deve ter sido sem querer. Mas vamos lá, pessoal. Então, o que acontece, então? Primeira coisa, tá? Primeiro ponto para a gente pensar aqui. Toda incerteza gera alguns sentimentos. A incerteza são pensamentos. Tá? A incerteza é um pensamento, são dúvidas que você tem na sua mente e que geram medo, geram ansiedade, geram nervosismo. Então, a incerteza, ela causa sentimentos. Por quê? Porque a incerteza ou a dúvida é um pensamento. Você começa a pensar que você não sabe. E tudo aquilo que gera o desconhecido, tudo aquilo que é desconhecido para o ser humano, é automático a sensação ou a emoção do medo, a emoção ou o sentimento de nervosismo, né, de ansiedade, de você não saber o que pode acontecer e você começar a imaginar coisas ruins. Então, essa incerteza, a primeira coisa que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo é a incerteza, ou seja, o que pode vir pela frente. O que pode vir pela frente. E você começa a imaginar, né? Você começa a imaginar, caramba, com todas as medidas de prevenção que estão sendo adotadas, muitas empresas vão quebrar. Concorda comigo? Muitas empresas vão quebrar porque elas não têm condição, elas não têm capital de giro a ponto de tirar dinheiro do bolso. O empresário talvez não tenha dinheiro para tirar dinheiro do bolso e investir no seu negócio hoje. E ele vai querer buscar dinheiro emprestado, ele vai querer pegar dinheiro com banco, ele vai querer pegar dinheiro com outras instituições e talvez não consiga. E se conseguir, vai conseguir a juros altos. Por quê? Por causa da incerteza. E por aí vai. Né? Então, isso, obviamente, pode estar causando, né, a incerteza do fato gera esses sentimentos. Exatamente, Carol. Exatamente. A incerteza, ou seja, pelo fato de você não saber que a normalidade vai continuar e tudo pode ou piorar ou melhorar, você fica naquela, o que eu faço? Né? O que eu vou fazer? E aí isso pode causar uma paralisia, isso pode causar o pânico, o medo, a ansiedade, você ficar nervoso. Esse sentimento. Exatamente, João. Elas não tinham ninguém tinha planejado que ia aparecer um vírus, né, que ia causar isso tudo no mundo inteiro. Ninguém tinha imaginado. É lógico que, eu estou falando ninguém, pessoal, mas olha só, deixa eu só falar uma coisa para vocês, tá? Todas as Forças Armadas do mundo inteiro, elas já têm procedimentos, já têm estruturas de ações, tá? Prontas para determinados tipos de hipóteses, que a gente chama de hipóteses básicas. E para cada hipótese, eu não vou entrar no mérito disso aqui, tá? Grande Eli, tudo bem, Eli? Quanto tempo? E para cada hipótese básica, você tem que ter um planejamento.
Então, as Forças Armadas no Brasil, nós temos isso. Para cada hipótese básica de cada inimigo potencial que a gente possa enxergar, a gente tem hipóteses básicas. E existem as hipóteses de guerra química, bacteriológica, nuclear e por aí vai. Tá? Então, já existem procedimentos de ações para cada tipo de coisa como essa. No caso de guerra, tá? No caso de uma pandemia como essa, eu não posso afirmar para vocês que já exista. Pode ser que já, tá? Talvez eu não tenha tido acesso por eu ter chegado só ao nível de capitão de mar e guerra ali, eu não fui almirante, né? Eu não fui comandante da marinha, talvez eu não tenha tido acesso a algumas outras coisas que possam existir por aí. Mas vamos voltar aqui ao nosso caso, né? O caso do ser humano normal, que é o nosso aqui. Eu não estou falando de país, eu não estou falando de governo, tá? Vamos falar aqui do, do que pode estar acontecendo. Ou seja, essa a incerteza do futuro, a incerteza de como vai ser daqui a um mês, como é que vai ser esse mês, como é que vai ser para uma empresa que não vai arrecadar, que não vai vender para poder pagar os seus funcionários. Já pensaram nisso? O governo hoje estabeleceu uma série de medidas aí, vai dar R$ 200, né, para pessoas que são trabalhadores autônomos e etc. Né? Então, existe uma série de coisas que estão sendo feitas aí, obviamente, para poder tentar amenizar o problema da economia, tentar amenizar o problema do povo. Né? E já se estão tomando medidas necessárias para a parte médica. Mas vamos lá, pessoal, vamos voltar para a nossa vida aqui então. Tá? Então, essa incerteza gera todos esses sentimentos que eu falei. Agora, o que pode diminuir a incerteza? Né? Você que está me assistindo ao vivo aqui e as pessoas que vão assistir depois, pensa nisso. O que poderia diminuir a tua incerteza em relação a alguma coisa? Por quê? Pensa aí. Se você tá na dúvida sobre o que vai acontecer com você por causa do coronavírus, o que poderia diminuir essa sua incerteza? Ou não vamos tirar o coronavírus de lado, pensa numa incerteza sobre alguma coisa porque aconteceu um fato muito ruim. Grande imediato, meu grande imediato Marcelo! Como é que tá aí no sul, meu amigo? Espero que esteja tudo bem. Legal te ver aqui, vamos! Beleza, meu amigo. Então, o que pode diminuir a incerteza? Né? Uma coisa básica. O que pode diminuir a incerteza? O conhecimento. Ou seja, você ter mais informações. Quanto mais informação você tem sobre algo, melhor vai ser o seu conhecimento sobre aquilo, e quanto maior for o seu conhecimento sobre aquilo, mais certo, entre aspas, né, você fica. Ou seja, com menos dúvidas você fica a respeito daquilo que você é, é, daquilo que estava te causando essa incerteza. No caso agora do coronavírus, é que é um vírus novo, né? Não, exatamente, João, não entrar em pânico. Perfeito, amigo. Em relação ao coronavírus, é um vírus novo, não se tem muito tempo de estudo sobre ele, não se sabia ao certo como essas coisas poderiam se desenvolver, e é óbvio que gere todo esse pânico. Por quê? As pessoas que já têm algum tipo de fraqueza, as pessoas que já têm algum tipo de doença, né, que se a gente chama da população de risco, é, elas podem sofrer, né, com esse vírus e acabar falecendo. Talvez não por causa do vírus, mas o vírus foi o causador de uma pneumonia, foi o causador, ou estopim, né, o que deu start num processo respiratório e por aí vai, de algum problema. Exatamente, Carol, conhecimento e controle sobre o que posso fazer. Exato. E essa talvez seja o segundo passo, vamos chamar assim, né? O primeiro passo é coletar informação. Quanto mais informação eu puder coletar sobre aquilo que aconteceu, melhor para mim. Ou seja, eu tenho que saber o que causou o problema, o que causou meu problema de saúde. Eu tenho que saber o máximo de informação. Não estava previsto eu ficar doente. Eu fiquei doente. Ou seja, não tem como lutar contra isso. É um fato, né? Eliane, tá falando aqui, né? Estou tentando pensar positivo para realizar o que eu tenho que fazer. Beleza.
Helena, a gente vai falar sobre isso aí. Já que a gente está falando de pensamento, né? Já que a incerteza é um pensamento, a dúvida é um pensamento, gera alguns sentimentos. E se você se deixar levar por esses sentimentos, você não vai agir. Né? Você pode paralisar, você pode ficar com pânico, você pode ficar com medo, você pode ficar nervosa, ansiosa. E aí o que acontece, Helene? Você não age. E se você não age, você não pode gerar resultados para você. Pode não gerar. Ou se você age com medo, baseada no medo, se você age com ansiedade ou com nervosismo, você pode agir menos assertivamente. Também isso causa problemas, né, para a gente. Então, primeira coisa é adquirir mais informação. Quanto mais você estudar, quanto mais você ler, quanto mais informação você obtiver sobre aquilo, melhor, tá? Depois, do conhecimento, foi o que a Carol falou para a gente aqui. Ou seja, é você fazer uma lista de ações que podem ser executadas. Eu não estou dizendo que podem ser executadas agora com as competências que você já tem. Não é isso. Lista de ações que podem ser executadas. Por exemplo, você pode falar que você tem, que você, para uma ação que você precisa executar, né, em relação a isso, né, do coronavírus, é você se abastecer, é você não sair de casa, é você não fazer uma série de coisas, tá? Ou fazer uma série de coisas. Aí você vai fazer, depois que você fizer essa lista, você vai partir para um próximo passo. Que passo é esse? O que eu posso fazer agora com as competências que eu já tenho? Ou seja, com os conhecimentos, habilidades e atitudes e poder que eu tenho. Ou seja, o que está sob o meu controle que eu posso executar agora, né? Isso já é um passo seguinte, depois de fazer essa lista, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, que tem a ver com o pensamento da dúvida, que tem a ver com o pensamento da incerteza, para melhorar esse teu pensamento e você começar a mudar um pouquinho o sentimento, é você lembrar de problemas que já ocorreram na sua vida, que já passaram, que você já passou por eles e que você resolveu. Problemas que na época você falava assim, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? E você saiu. Né? Ou seja, como é que eu saí daquele problema? Se é que já aconteceu, tá? Se não aconteceu, óbvio, você não vai lembrar, não vai pensar. Mas, se isso já aconteceu na tua vida, é importante que você pense, caramba, já teve o HN1, já teve não sei o quê, como é que foi feito? Ah, mas era diferente. Lógico, é diferente, não é o mesmo vírus, não é porque se fosse o mesmo vírus não tinha problema. Mas você vai pensar, o que aconteceu? Né? Como é que foi na época da crise tal, tal, tal? O que aconteceu comigo? O que eu fiz? O que eu posso fazer? E por aí vai. Tá? Você vai começar a lembrar disso. Por quê, pessoal? Muitas vezes, quando a gente está dentro de um problema, quando o problema acontece na nossa vida, seja ele de ordem material, financeira, de relacionamento, qualquer problema, a perda de um ente querido, seja lá o que for, um problema, aconteceu uma coisa, né, uma coisa ruim. João, eu não sei, amigo, mais uma meia hora, eu acho, no máximo, tá? Mas fica tranquilo, João, se você tiver que sair, meu amigão, fica tranquilo, tá bom, João? Fiquei muito feliz de te ver aqui, cara. E parabéns mais uma vez pela tua vitória no torneio lá em Goiânia, hein, cara. Tamo junto. João é um cliente meu de 11 anos, galera. 11 anos. Esse moleque vai longe. Joga muito. E tá fazendo um processo de coaching comigo para ficar cada vez mais forte mentalmente falando, né? Dentro do jogo, né, de tênis. Mas vamos lá, pessoal. O que eu estava falando? Bom, de você ter, né, que lembrar de coisas que já passaram, de coisas que você já passou por isso, porque isso pode te ajudar mentalmente, né? Porque muitas vezes a gente, quando está no problema, como eu estava falando, você está dentro do problema, você acha que aquilo é insolúvel, você fica nervoso, você fica chateado, você fica achando que não vai dar conta, né? Por quê? Primeiro, você não estava prevendo aquilo. Volta a falar da imprevisibilidade, volta a falar da incerteza, né? Volta a falar das coisas que não são previsíveis. E aí você fica nervoso. A primeira coisa é você ficar nervoso, ansioso, deprimido, com medo, né? E você paralisar. Você paralisar. Só que isso não ajuda. Esses sentimentos não ajudam. Então, o que você precisa? Você precisa de sentimentos que te ajudem. E para você ter sentimentos que te ajudem, você tem que pensar em coisas que te ajudam. Você tem que pensar de maneira, com uma mentalidade que possa gerar algum tipo de sentimento de enfrentamento. Eu não posso fugir.
Nesse caso, a gente tem que enfrentar. Eu tenho que enfrentar isso. Eu tenho que enfrentar da melhor maneira possível, agindo, tá? Então, esse é um primeiro passo para você resolver um problema que não estava previsto. Ou seja, você está num estado de espírito, de ânimo, de pensamento que possa gerar em você aquela atitude de ir de encontro ou contra aquilo que está causando um problema para você. Valeu, João! Entendeu? Seja bem-vindo aí, Silvia Carvalho. Então, o que a gente falou até agora é um primeiro, quase que um primeiro passo que tem vários passos, né? Vamos chamar assim, que é voltado a respeito do pensamento. Ou seja, o pensamento pode gerar, né, em você atitudes boas ou ruins, né? Pode gerar em você atitudes boas ou ruins, mas o que a gente quer é atitude boa, tá? Então, como é que eu posso, né, diante de um fato que eu não estava prevendo, conseguir me contrapor a ele? A primeira coisa é relacionada a pensamento. Eu tenho que pensar para poder sentir. E me sentindo, eu posso agir e não paralisar. Eu não posso paralisar. E para não paralisar, eu tenho que me sentir capaz. Eu tenho que me sentir com condições de realizar alguma coisa e tenho que ter noção do que realizar. Então, por isso que eu falei que é um primeiro passo que vem com vários passos. Eu tô voltado para a parte mental, mas essa parte mental tem que me dar uma clareza de que sim, é possível, tá? Vai lá, meu amigo, fica tranquilo. A Núbia escreveu aqui: todos precisaremos ter calma e criatividade em vários sentidos. Beleza, é isso aí, Núbia. O que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa, adquirir mais informação. Mais informação. Quanto mais eu souber, quanto mais conhecimento eu tiver sobre esse fato que causou um problema para minha vida, quanto mais informação eu tiver, melhor. E aí você tem que pensar o seguinte: com quem ou onde eu vou conseguir essas informações? Tá? Isso é um primeiro passo que você pode dar hoje. Começar a buscar na internet, começar a falar com pessoas que você acha que são autoridades naquele assunto, e por aí vai. Você vai adquirindo informação sobre o fato que ocorreu com você. Então, é uma atitude que você pode fazer hoje, agora. Tá? Então, é adquirir mais informação. Depois, você vai começar a fazer uma lista do que você pode. Beleza, amigo? Amanhã a gente tá junto na sessão. Vai com Deus, cara. Boa noite. Aí, João, tamo junto. Vamos! Então você vai fazer uma lista de ações que você tem que executar. Talvez você não possa executar agora e hoje, com as condições que você tem ou com as competências que você tem. Mas você tem que fazer essa lista. O que é necessário executar para combater esse problema que ocorreu? Para combater esse fato? Eu tenho que listar isso. Mesmo que eu não consiga fazer isso agora, eu tenho que saber que essa ação é possível. Tá? Essa ação tem que ser realizada, talvez. Pode ser que ela seja, pode ser que não, mas é uma ação possível, tá legal? De ser realizada. Depois você vai relembrar o que você tem de positivo, o que você tem de bom, quais são suas condições de hoje para você poder fazer as coisas. Qual é o conhecimento que você tem, qual é a habilidade que você tem, qual é a atitude que você precisa, que você já tem e a que você precisa ter, tá? O que a gente chama de kit chá. Você tem que ter essa lista. Você tem que ter essa noção e relembrar, talvez, fatos que ocorreram no passado e que você superou. Ou seja, isso vai te animar, isso vai te motivar, isso vai mostrar para você que você sim é possível, você sim é capaz de fazer. E isso é o primeiro passo, pessoal. Desculpa estar sendo talvez repetitivo aqui, mas isso é fundamental. O primeiro passo está aqui dentro. É você acreditar que pode. É você ver uma luz no fim do túnel. Mesmo que você não consiga enxergar com os seus olhos, você tem que enxergar com a tua imaginação. Você tem que enxergar com a tua mente que é possível, sim, sair do buraco. É possível, sim, sair dessa enrascada que eu me meti ou que o mundo se meteu. No nosso caso agora, infelizmente, né? Pessoas pensando, caramba, como é que eu vou receber meu salário se meu patrão vai fechar? Né? E por aí vai. Tá? Então tem muita gente passando por isso agora, mas se entrar no buraco e se entrar no desespero, não vai conseguir pensar friamente, não vai conseguir agir. Então a gente tem que tentar, de todas as maneiras, resfriar a cabeça para poder saber o que tem que ser feito, e é isso que a gente está conversando aqui. Tá legal?
Bom, pessoal, depois, né, um terceiro aspecto que eu quero passar para vocês aqui, que é fundamental, tá? Que é o seguinte: todo planejamento ou todo plano de ação, ele é flexível. Isso é básico. Não existe planejamento rígido, ou seja, então, se acontecer alguma coisa, ferrou, joga fora e faz outro. Não, não. Todo planejamento e todo plano de ação, ele é flexível e tem que ser flexível. E, basicamente, qualquer planejamento que se preze, ele é flexível. Como assim, Tid? Existe uma ferramenta na administração. Você fez isso hoje, Eliane? Que legal. Depois, se puder, conta pra gente aqui, tá? Ou seja, todo planejamento é flexível. Como assim, Tid? Existe uma ferramenta na administração, né, que a gente utiliza também dentro de um processo de coaching, chamado PDCA. Né? O que é um PDCA? O PDCA é um acrônimo, né, uma sigla, vamos chamar assim. O P é de planejar, o D em inglês é do do, que é de fazer, executar, né? O C, do PDC, o C é de cheque. Ou seja, você verificar aquilo que você planejou e que você fez para saber se está de acordo com os resultados que você gostaria. E o A é de act, é de agir, tá? De você atualizar, de você ajustar, de você alterar o teu planejamento. Ziroldo Ângela, você tinha pedido aqui para vídeo, eu não sei se foi sem querer, Ziroldo. Ziroldo Ângela. É isso mesmo? Ziroldo Ângela? Legal, Ziroldo Ângela. Seja bem-vindo aí. Me informei bem para poder realizar o que estava fazendo. Perfeito, Helene, é isso aí. Quanto mais informação a gente tiver, melhores são as nossas decisões. Não é isso? Então, no PDCA, o planejamento ele está sempre sendo alterado. Como assim? Eu planejo, faço, depois que eu faço, eu vou verificar, eu vou medir o meu resultado. Quando eu meço o meu resultado, eu comparo esse meu resultado com o que eu queria. E verifico se está de acordo ou não. Se não está de acordo, o que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que mexer no meu planejamento para que meu resultado agora passe a ser o que eu quero? Eu tenho que mexer no meu planejamento. Eu vou modificando o tempo todo. O tempo todo eu vou mexendo no planejamento, que é o act, o A do act, né, do act. Eu vou executando, que é o do, que é o D do PDCA. Eu vou checando, que é o C, e vou de novo sempre nesse ciclo. Por isso que o planejamento é flexível. Agora, por que eu estou falando isso? E por que isso é fundamental para quando acontecer alguma coisa que você não estava prevendo na sua vida? Porque se você não tiver um planejamento, se você não tiver um plano de ação específico e bem detalhado e escrito, vai ficar muito difícil você planejar do zero depois de uma catástrofe, depois de um problema. Cada vez fica mais difícil e cada vez que isso acontece repetidamente na tua vida, vai te trazer mais problemas. Então, qual é o propósito aqui? É que você realmente tenha um planejamento, que você realmente saiba quais são os passos que você tem que dar para chegar onde você quer. Por quê? Se você não tem isso escrito e você está simplesmente vivendo a sua vida, esperando que um dia aconteça alguma coisa, não vai acontecer. Ou pode acontecer isso aí, alguma coisa ruim. Aí você não está preparado, ninguém está, obviamente, ninguém está preparado, mas aquelas pessoas que têm o planejamento, aquelas pessoas que sabiam exatamente quais são os passos que elas precisavam dar, vai ficar muito mais fácil para elas mexerem no planejamento dela e contornar talvez essa crise mais facilmente do que aquela pessoa que não sabe nada, não tem nada, não tinha noção de para onde ela estava indo, o que ela estava fazendo e por aí vai, tá? E depois dessa parte do planejamento, de você mexer no teu planejamento, vem o que eu acho que fecha todo esse ciclo, que é o que a gente precisa superar. Ou seja, é o pensamento de superação. Eu não posso achar que uma crise, que um vírus, que uma demissão, que um. Eu não posso achar que isso é o fim do mundo. Não posso, não posso. É uma questão de vida ou morte isso. Tá? Ou seja, o que tem que reinar nesse momento é o pensamento de que é sim possível superar. Vamos superar. Porque enquanto você pensar desse jeito, vamos superar, você vai
abrir a sua mente para novas possibilidades de ação. Porque se você determina para você mesmo que fala assim, caramba, não tem jeito, caramba, ferrou, você não vai abrir a sua mente, o seu cérebro se fecha e você não abre a sua mente para conseguir o que você quer, que são possibilidades de ações. Ou seja, alguma coisa que eu preciso fazer para melhorar. Porque você falou assim, não, não tem jeito, acabou. Quando você fala não tem jeito, acabou, você se fecha, né? E você não supera. Você não abre a sua mente, você não força a sua mente a procurar como superar aquilo, como vencer aquilo, como enfrentar aquele problema, aquela situação. Entende? Então essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Eu não posso, de maneira alguma, me entregar. O que eu tenho que fazer é o quê? Manter o meu pensamento, a minha mentalidade voltada para superação. O que aconteceu, ninguém esperava. O que aconteceu no mundo hoje, o que está acontecendo no mundo, ninguém esperava, ninguém gostaria, ninguém queria e por aí vai. Mas isso é um fato. Isso é fato, tá aí. Não tem como fugir. Então, o que a gente tem que fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso aprender? O que eu preciso saber para poder lutar contra isso? Quais são as ações possíveis, né, que podem ser executadas, né? Fazer uma listagem, né, escrita realmente do que eu sei, do que eu posso fazer, do que eu tenho condições de fazer e das coisas que eu preciso adquirir que eu não tenho ainda para poder fazer o que eu tenho que fazer. De repente, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais, eu tenho que procurar alguém. Ou seja, são coisas que eu tenho que fazer para poder fazer. São coisas que eu tenho que preparar o terreno para poder começar a fazer. Né? E por aí vai. E às vezes você sabe fazer alguma coisa que você nunca fez, e aí, justamente por causa disso, isso vai ser a solução para o teu problema. Uma pessoa que de repente tem um emprego e que, Deus me livre, e isso vai acontecer agora, não tem como fugir, muita gente vai ser demitida, muita gente vai ser mandada embora, né? Se essa crise continuar, se as medidas, né, para combater a crise continuarem, muita gente vai ter que ser mandada embora, né? Vai ser despedida, a pessoa vai ter que fazer o seguinte, caramba, o que eu sei fazer? Eu sei fazer coxinha de galinha, eu vou vender coxinha de galinha. E por aí vai. E de repente essa pessoa vai se tornar uma grande empresária, essa pessoa vai se tornar um grande empreendedor no ramo de alimentação e vai começar vendendo coxinha de galinha porque ela foi demitida. Então tem coisas que a gente não sabe. Agora, você tem que saber quais são as suas habilidades, quais são aquilo que você tem de bom. Então isso faz parte, você precisa anotar o que você sabe. Grande Ana Maria, seja bem-vinda. Entendeu? Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, né? O que estava planejado? Qual era a normalidade? Estava planejado uma coisa e a normalidade era essa. Agora, o que aconteceu? Qual foi o fato? O que aconteceu contigo que mudou completamente? Eu estou usando o exemplo do coronavírus aqui, que vai causar um monte de problemas aí, mas pode ser outra coisa, né? Pode ser outra coisa. Pode ser um fato outro qualquer que aconteceu na tua vida, no teu negócio, no teu relacionamento, na tua área financeira. Aconteceu alguma coisa. Que fato é esse? Qual é o motivo? Né? Qual é o impacto disso? O que isso vai causar, ou pode causar, ou está causando na sua vida? Você tem que saber exatamente. E quanto mais informação você tiver, melhor. Depois, o que pode ser feito? O que pode ser feito? Depois, onde ou com quem eu posso adquirir informação necessária para eu poder agir exatamente dentro dessa lista do que pode ser feito. E dentro daquilo que pode ser feito, né, o que eu posso começar a fazer agora, imediatamente, e aquilo que eu não posso fazer imediatamente. Eu tenho que saber o que falta para eu poder começar a fazer. Né? E aí é a mesma coisa, aí volta aquele ciclo. Onde, como eu posso obter aquilo que eu preciso para começar a fazer aquilo que eu listei que eu não posso começar a fazer agora. Ficou claro isso, pessoal? Apesar dessas palavras todas que eu usei aqui, o que eu estava fazendo, qual era meu plano e qual era a normalidade, o que eu queria. Beleza. Mas aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Qual é o fato? Né? Quais são as causas disso? Qual é o impacto que isso causa? O que isso está causando e pode ainda causar? Eu tenho que obter informações sobre isso aí. Carol está falando aqui, bloqueia qualquer ação quando o pensamento acredita que não pode. Exato, Carol. Exato. Exato.
E foi isso que eu coloquei como finalizar aqui. Ou seja, é o pensamento de superação. Isso a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão desse pensamento de superação, de acreditar que não dá. Você não pode falar assim, ah, não, acabou, não tem mais o que ser feito. Claro que tem. Se você está vivo, se você está respirando, tem muita coisa que pode ser feita, sim. Só depende de você continuar com a mente aberta, querendo buscar informação, querendo saber como agir, etc, etc, etc. Tem o que fazer? Sim. Só não dá mais para fazer quando você morre. Quando você não pode mais fazer nada e você não tem mais controle sobre você mesmo. Né? Senão... Fala, Marco! Quanto tempo, meu amigo? Seja bem-vindo. Né? Então, esse pensamento de superação é que não pode morrer. Se você falar que não tem mais jeito, acabou, você se fecha e você não procura mais nada, você não... E aí ferrou. Né? E, essa ação, pessoal, essa ação, ela é uma decisão. Né? Você agir em cima daquilo que você listou que era possível, que tem condição de fazer agora, como, por exemplo, buscar mais informação, saber como e onde, com quem eu vou buscar mais informação, você pode fazer hoje. Hoje, em relação ao teu problema, você pode fazer agora. Acabou essa live aqui, você entra no computador, entra no teu celular e começa a buscar informação sobre aquilo que você tem que fazer, sobre o que está te afligindo, o que está causando problema para você. Tá? Isso você pode fazer agora. Tá? Mas é uma decisão. Toda ação é uma decisão que você toma para fazer aquilo. Tá? E toda decisão, quando você decide por algo, quando você escolhe algo, você abre mão de várias coisas. Tá? E isso também gera problema, isso também gera conflito. Por incrível que pareça, pessoal, a liberdade, a liberdade de escolher, ela é angustiante. Se você parar para pensar, né, a liberdade de você tomar uma decisão, a liberdade de agir, ela é angustiante, porque quando você decide por algo, né, você não pode ficar pensando, caramba, e se eu decidisse por outro, se eu decidisse por aquilo, se eu decidisse por aquilo, você não vai viver nunca. Você não vai viver bem nunca. Por isso que, para decidir, é importante colher o maior número possível de informação, porque aí você decide claramente e, né, aquela história de não olhar para trás. Não olha para trás, pega o arado e vai em frente, meu amigo. Foi essa rua que você escolheu, de várias que você tinha para escolher, é nessa rua que você vai ser feliz. Então, vai em frente nessa que você decidiu, tá? E acredita sempre que o pensamento de superação, ele deve existir sempre, né? Não existe a possibilidade de chegar e falar assim, ah, acabou. Só acaba quando acaba, ou seja, quando não existe vida, quando não existe possibilidade. A partir do momento que você coloca isso na cabeça, não, existe solução, existe solução. Eu não sei ainda, eu não sei aonde está, eu não sei como, eu não sei com quem eu vou aprender isso, eu não sei, mas tem. Tem. E é assim que a gente tem que pensar agora, nesse momento que a gente está vivendo. Tá? E né, não esquecendo que a gente vai construir a nossa realidade. A realidade que a gente vai construir a partir de agora depende das nossas decisões. E a primeira decisão que a gente tem que tomar é essa da mentalidade de que eu vou superar. Nós vamos superar isso. Vamos superar isso. Eu não sei como nem quando, mas a gente vai superar isso. Essa é a primeira decisão. De não achar que acabou. De não achar que a minha vida está na mão de alguém, de não achar que é meu futuro, que a minha realidade depende dos outros. É lógico que a gente vive em sociedade, um depende do outro. Mais do que nunca a gente está vendo isso, né? Ou seja, a gente tem que se preservar para não adquirir o vírus, para não passar o vírus para os grupos de risco e por aí vai, né? Mas, né? Mas é essa a nossa parte. Mas principalmente a primeira decisão que a gente tem que tomar agora é de acreditar que existe sim solução. E a solução para qualquer fato que era imprevisível no nosso planejamento, que nós fizemos, que nós temos ele lá prontinho, escrito, é a decisão de saber que esse planejamento vai ser alterado a partir do momento que eu pensar no que eu quero, pensar no meu objetivo e agora contornar isso. PDCA da administração. Plan, Do, Check and Act. Tá? PDCA. Planejar, fazer, checar e agir. Modificar, alterar o nosso planejamento. É isso que a gente tem que fazer com calma, com serenidade, com tranquilidade, né? E principalmente
Eu estou sendo repetitivo, sim, mas principalmente com pensamento de superação. Aquele pensamento que fala e que eu falo sempre, eu vou até conseguir. Eu não vou fazer para tentar, para ver se dá certo. Não. Se não der certo agora, se não der certo depois, se não der certo, se não der certo, se não der certo, se não der certo, vai dar certo. Por quê? Porque eu vou até conseguir. Tid, mas se você morrer antes de conseguir? Eu morri feliz. Eu morri feliz. Eu não é. Eu morri tentando. Eu morri acreditando naquele meu sonho, naquilo que eu quero para mim. E isso é que faz a nossa vida ser bacana, né? E que vale a pena a gente viver essa vida. Tá bom, pessoal? Então, olha só, toda essa incerteza, tudo que está acontecendo com a gente agora, no momento atual, né, deve servir, precisa servir para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente se unir, né? A gente precisa um do outro, mais do que nunca a gente está vendo isso, tá? Vamos parar agora, deixar de lado um pouquinho que eu estava falando de técnicas aqui, vamos voltar para a nossa vida aqui, do jeito que as coisas estão acontecendo. Vamos mais, vamos ficar disseminando problemas, não vamos ficar disseminando, como é que eu posso dizer, coisas que, coisas que podem acontecer, ficar alarmando, ficar deixando todo mundo nervoso. Grande coach Vera Afonso, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Né? A gente não pode, né? Porque isso não contribui. Então, antes de falar alguma coisa, antes de escrever alguma coisa, antes de disseminar alguma coisa, pensa, vem cá, qual é o objetivo disso, né? O que eu vou ganhar com isso? O que as pessoas vão ganhar com isso? As pessoas vão crescer, as pessoas vão aprender? Isso vai ser bom para as pessoas? Vão se sentir bem? Se não vão, se você acha que não vai, não dissemina, não fala, né? Não fica disseminando coisas que podem gerar alarmismos, preocupações, né? Histeria até. Medo desnecessário, ansiedade, nervosismo. Vamos disseminar isso, pessoal, porque isso é uma realidade. Você pode criar a tua realidade a partir disso. E tudo que está acontecendo de ruim pode se tornar uma oportunidade na tua vida. É isso que a gente tem que entender. O que está acontecendo de ruim pode ser uma oportunidade. Como eu falei, o caso aqui, não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, né? Mas uma pessoa que vai ser despedida agora, ela pode fazer uma listagem do que ela pode fazer, das condições que ela tem, das habilidades que ela tem, e de repente começar a vender salgadinho, começar a vender bala, começar a produzir alguma coisa para ela mesma, começar a empreender, e ela se tornar uma grande empresária no futuro, um grande empresário no futuro. E aí ela vai ser eternamente grata a essa crise. Estou falando besteira ou não? Ela vai ser eternamente grata ao patrão dela que mandou ela embora, porque se não mandasse ela embora, ela ia continuar ali todo dia fazendo a mesma coisa, trabalhando, porque ela estava presa na segurança dela. A gente não sabe. Então, vamos abrir nossa mente para realmente ver o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer. E a gente pode muito. E a gente pode muito, principalmente juntos. Né? Então, olha só nesse bate-papo aqui, olha quanta coisa vocês falaram aqui. Imagina se a gente estivesse junto numa mesa e todo mundo trocando ideia. Todo mundo falando. E é isso que tem gente fazendo. Né? O Thiago Nigro está fazendo isso, junto com o Flávio Augusto. Né? Eles estão fazendo, até aconselho a vocês a olharem aí a live dele agora, com 60 mil pessoas presentes ontem, né? Até mais do que isso. Às 10 horas ele está fazendo isso. São profissionais que estão se juntando ali para quê? Para pensar no que pode ser feito. Ao invés de ficar falando mal da crise, falando mal do governador, do prefeito, do presidente, falando mal da Câmara, dos deputados, falando mal de não sei quem, falando. Isso não resolve, galera. Isso não resolve. O que resolve é o seguinte: o que é que eu posso fazer? O que é que você pode? E o que é que nós podemos fazer juntos? Entende? Então, se vocês puderem, assista aí, ó, a live do Thiago Nigro, do Flávio Augusto. Entra lá no Instagram deles, do Thiago Nigro, né, do primo, e vocês vão ver, né, como tem gente se movimentando para isso. Isso sim é bonito, pessoal. Isso sim é bonito. Falar mal não é bonito. Não resolve. Primeiro que não resolve. E segundo que é feio. Então vamos para cima. Pensa nisso que a gente falou hoje aqui, né? Pensamento de superação. Primeira coisa, primeira decisão, pensamento de superação. Depois,
Conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais poder de decisão eu tenho. Depois, verifico o meu planejamento, o que, que pode ser mudado, o que, que pode ser feito. Tá? Tem que ser flexível isso aí, tem que ser calmo, tranquilo, mas para poder melhorar isso, para poder mudar. Tá? E depois, a lista do que eu posso fazer, com quem eu tenho que aprender, o que eu tenho que aprender, com quem, etc. Para eu poder ter mais tranquilidade, clareza, para poder agir, tomar a decisão certa. E depois que eu tomar a decisão, vamos para cima. E vamos para cima. E vamos para cima. Tá? Não importa aonde eu quero chegar lá na frente, o que importa. Lembra sempre da minha historinha de subir os degraus aqui do meu prédio, né? Que eu moro no 29º andar, são 31 andares do térreo para chegar até aqui. Quando eu estou subindo até aqui, né, quando eu estou malhando, que eu faço essa malhação de subida de escada, eu não penso que eu vou subir 31 andares. Eu penso no andar que eu vou subir agora. Qual o passo que eu vou dar agora? Qual o andar que eu tenho que subir agora? Esse, eu vou subir esse. E depois eu vou subir o próximo. E depois eu só me concentro no próximo. Eu só me concentro no agora, sempre olhando aonde eu quero chegar, porque eu quero chegar em casa, né? Eu tenho um objetivo, eu quero chegar lá em cima, mas tá muito longe, tá? Não importa. O que importa é o passo que eu vou dar agora. Então vamos agir nesse sentido, pessoal. Quando as coisas acontecerem e a gente não